Vamos lá, molecada, sem perder tempo, caiu, hein? Caiu a invencibilidade do gigante da Baviera dentro da Bundesliga, algo que muita gente pensava impossível, especialmente pelo jogo que era contra o Augsburg em plena Allianz Arena, com o Bayern saindo na frente, mas futebol é legal por conta dessas coisas, né? O Augsburg valente foi lá e conseguiu uma virada quase impossível diante de um forte Bayern de Munique e fez o Bayern conhecer a sua segunda derrota na temporada. Já tinha perdido para o Arsenal na Liga dos Campeões, a primeira derrota dentro do campeonato alemão, jogando um balde de água geladíssima no chope de quem acreditava que o Bayern de Munique pudesse vencer essa Bundesliga de forma invicta. Não vai mais, não vai mais, porque tinha um Augsburg no meio do caminho. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte: esse jogo pode ser encarado pelo Company de duas formas. Ah, a gente estava com o time cansado, algumas posições improvisadas, giramos um pouco o plantel, enfim, alguns jogadores não renderam, acontece. Pode ser esse o discurso, ou pode ser o discurso que eu acho que ele deveria ter internamente, tá? Não da porta para fora, mas da porta para dentro. Esse jogo tem que servir de lição, meu irmão. Porque não interessa o quão bom você é, não interessa o quão melhor você é perante o seu adversário. E na Bundesliga, óbvio, o Bayern vai ter várias vezes essa leitura. Não interessa se você não quiser ganhar o jogo. Se você entrar com uma postura ruim, blasé, desacelerar a partida, querer descansar durante o jogo, com um resultado apenas de 1-0, vendo que o outro time tá com fome, tá te agredindo, tá encaixada a marcação. Se você não tiver o tesão para jogar futebol e matar a partida, muitas vezes você corre o risco, obviamente, de ser morto. E eu acho que o Bayern de Munique fez o pior jogo em termos de postura dessa temporada, cara. Para mim foi o pior jogo, porque na derrota contra o Arsenal, pô, era em Londres, Emirates, a gente tava lá. O Arsenal tem um timaço, conseguiu ali encaixar o jogo, teve os set pieces e não sei o que, e o Bayern não foi capaz de vencer e tá tudo bem, né? Um jogo da fase de liga. Agora, esse jogo mostra que o Bayern está acomodado e sabe que é muito melhor e sabe muitas vezes que vai resolver o jogo de uma hora para outra. Já em várias partidas saiu atrás no placar, já tinha sido assim contra o Colônia, foi assim contra o RB Leipzig, mas dessa vez, cara, saiu na frente, sentou no resultado e tomou a virada, né? Teve que aprender a lição na marra e perdeu a invencibilidade. Foi um jogo muito ruim diante de um Augsburg valente, né? Porque do outro lado a gente tem que elogiar a equipe do Manuel Baum. Fez um jogo muito coeso defensivamente, uma linha de 3, um 3-4-2-1, né? Depois que se tornava uma linha de 5, fechando e bloqueando todas as ações do meio do Bayern de Munique. O Bayern não tendo a profundidade dos laterais, né? Aliás, esse é uma das grandes falhas desse Bayern de Munique. Tá jogando com tampões ali para se virar nas laterais há muito tempo, né? Falha de planejamento da diretoria de não contratar. O Leimer caiu como uma luva do lado direito nessa temporada, mas ele machucado tem que improvisar. Do outro lado, você não tem um lateral esquerdo há muito tempo, porque o Davis agora tá voltando de lesão. Depois de quase um ano ele voltou a ser titular nesse jogo. E olha só vocês, teve que jogar na direita, porque não tem lateral direito para jogar. Aí joga o Ito na lateral esquerda, que é um zagueiro pelo lado esquerdo, não dá o apoio suficiente para o Luiz Dias. Enfim, o Bayern teve que girar o time para descansar, mas não tem um plantel como o Arsenal tem, ou como outras equipes podem se gabar. E aí, dentro da criatividade para tapar buraco e de alguns jogadores muito abaixo que entraram, o Bayern de Munique acabou se perdendo no jogo diante, como eu disse, de um valente Augsburg, né? Chegou? Deixou o like, deixou o comentário de vocês. Eu quero saber a opinião, né? Vocês que me cobraram tanto aí pós-jogo do Bayern de Munique, agora é numa derrota que eu venho, mas tudo bem. Quero saber também de inscrição. Então, bora lá. O Company precisava girar o time, né? A gente vê claramente que o Harry Kane, por exemplo, hoje esteve muito, muito abaixo por conta de uma questão física. Né? Não foi o jogo para ele, ficou muito encaixotado na defesa, mas eu esperava mais do Harry Kane,
se ele tivesse 100% fisicamente. Teve que jogar os 90 minutos, se eu não estou enganado. E aí, cara, é complicadíssimo, né? Porque Nicolas Jackson não dá confiança, não dá garantia nenhuma de que o Bayern tem um centroavante reserva para render o Kane em determinadas partidas. Hoje era um jogo que ele poderia ser rendido, né? Ou pelo menos entrar só no segundo tempo. Enfim, o Bayern não tem algumas peças. Na zaga, o Palmeiras não tá jogando. Kim Min-jae ao lado do Jonathan Tah. Kim Min-jae que é para mim uma bomba relógio. A gente sabe disso já há muito tempo. Contra o San Gelois foi o que foi, né? No meio campo, no lugar do Kimmich, o Goretzka. Não consegue fazer minimamente o trabalho do Kimmich. O Pavlovic também hoje não estava encaixando. O Leonard Kahl hoje fez um jogo muito, muito discreto, muito abaixo. Não conseguiu fugir da marcação bem feita pela equipe do Manuel Baum, ali especialmente no corredor central. E depois você tem o Luiz Dias muito sozinho, porque o Ito não dá apoio. E o Davis dando apoio pela direita, né? Voltando, como eu disse, a jogar depois de quase um ano de titular, não encaixou tão bem ali naquele setor com o Olise. Talvez em um determinado momento do jogo foi o que melhor o Bayern aplicou, né? O Olise caindo pelo corredor e a amplitude junto com a profundidade do Davis pelo setor. Mas não deixa de ser um lateral esquerdo improvisado na direita e voltando a ser titular depois de muito tempo, inclusive foi substituído no segundo tempo porque sentiu a parte física, né? Então o Bayern tinha os seus problemas. No gol, por exemplo, o Manuel Neuer ficou fora. O Urbig ganhou a oportunidade. E para mim foi um dos piores jogos do Urbig com a camisa do Bayern de Munique. Ele já estava demonstrando sinais de que não estava seguro, não estava bem, né? Que a bola estava pipocando nas mãos, né? Luva escorregadia. E foi exatamente de uma falha do Urbig que a equipe do Augsburg conseguiu empatar o jogo. O primeiro tempo, até o gol do Bayern de Munique, foi um jogo muito bem desenhado pelo Augsburg para travar as ações do Bayern. Então o Bayern não conseguiu abrir cedo o placar, foi fazer um gol lá com uns 20 e poucos minutos, 25 minutos da primeira etapa, exatamente uma bola parada, né? Já que não estava dando pelo chão, vai pelo alto. E aí um belo cruzamento do Olise, mais uma assistência do Olise, são 18 assistências na temporada com a camisa do Bayern de Munique, e o Ito acabou fazendo um gol de cabeça que abriu o placar. Ali foi o melhor momento do Bayern, porque o Bayern teve na sequência, o Augsburg sentiu o golpe, o Bayern teve na sequência algumas oportunidades, muito com o Luiz Dias, trabalhando com o Harry Kane, tem os seus momentos, teve as suas finalizações, o Bayern termina com quase 74% de posse de bola e muito mais finalizações na primeira etapa. No final do primeiro tempo, há uma bola no travessão, uma transição rápida do Augsburg, que deixa mais um aviso ao Bayern de Munique, ó, se vocês não se virarem, a gente tá a fim de castigar. E quando volta no segundo tempo, aí é que é a postura que eu critico mesmo, cara. O Bayern de Munique largou o jogo, largou mão. Tentou desacelerar, tentou descansar com bola, não botou fé que o Augsburg pudesse o agredir. E aí, numa bola parada, o Arthur Chaves, brasileiro, fazendo a sua estreia com a camisa do Augsburg, jogador que estava no Hoffenheim, jogador formado no Havaí, foi lá e de nuca, numa falha do Urbig, que saiu muito mal, né? E você tem que contar com algumas falhas, obviamente, para ganhar do Bayern de Munique. De nuca, o Arthur fez o gol em plena Allianz Arena, o brasileiro de 24 anos, teve sorte aí para fazer, né? Porque ele tava de costas e a bola acabou batendo na nuca dele e empatou o jogo. E o Augsburg falou, cara, dá para vencer. O Musiala voltou, outro ponto importante entre parênteses aqui, né? O Musiala voltando a jogar dentro da Allianz Arena. O Kompany tentou mexer um pouco no brilho da equipe, colocou o Musiala, colocou o Kimmich foi jogar de lateral direito, porque o Davis foi rendido. Não jogou quase essa temporada, não tô lembrado de memória de lateral direito o Kimmich. E aí o Augsburg cresceu na partida, todas as substituições do Manuel Baum foram para ganhar o jogo, foram para gerar chances, não para travar depois do 1-1. E isso eu gostei, né? E aí o número 4 do
do Augsburg, uma Sengo, acho. Acabou fazendo o segundo gol numa bela jogada da ala em ultrapassagem, deixando o Kimmich comendo poeira para trás, cruzamento, e a defesa do Bayern, nem o que era para acompanhar o jogador do Augsburg, o Goretzka, estava lá para fazer o corte, e ele fez o 2-1. O Bayern ainda teve uma bola no abafa ali do Olise no travessão no último lance do jogo, né, que ele vai cortando para o meio e acerta o travessão, mas de uma certa forma já estava definido. Depois do segundo gol, dava para ver que dificilmente o Bayern de Munique iria conseguir fazer o gol de empate, porque não é na hora, no tempo que você quer, né? Você não jogou o jogo todo, ou pelo menos o segundo tempo todo, não é a hora que você quiser que vai acionar o modo rolo compressor. Por isso que eu digo, esse jogo tem que servir de lição para o Kompany aplicar nessa equipe. Não dá para sentar lá ele em cima da bola e achar que as coisas vão se resolver só pela qualidade que você tem. Senão você vai cair do cavalo. Cair do cavalo contra o Augsburg, já com a vantagem que tem dentro da Bundesliga, ok. Mas isso pode cobrar um preço lá na frente que o Bayern de Munique não quer pagar. E esse é o grande ponto da temporada. Tá recuperando alguns jogadores, o Davis está voltando, o Musiala está voltando. Quando o time estiver bem completinho, a falta de competitividade, porque já tem essa gordura grande no campeonato alemão, e se vencer o campeonato alemão em março como o projetado, faz com que o Bayern de Munique tenha que continuar com fome para conseguir lá na frente, dentro de uma Liga dos Campeões, ou até mesmo de uma Pokal, né? Que precisa ganhar a Pokal, faz tanto tempo que não ganha a Copa da Alemanha, para que o time consiga cumprir. Esse cenário é preciso ser bem visto pela comissão técnica, pelo Kompany, e especialmente também pelos jogadores que precisam assumir a responsabilidade. É isso. O Augsburg conseguiu um feito histórico, vencer o Bayern de Munique em plena Allianz Arena.